Há uns 5 dias atrás, nós tivemos uma seguinte notícia vinda do Financial Times, um jornal norte-americano, mas que é republicado aqui no Brasil pela Folha de São Paulo, dizendo o seguinte: o presidente Donald Trump sancionou uma lei de socorro à economia norte-americana que vai injetar na economia lá dos Estados Unidos 2,2 trilhões de dólares, aproximadamente uns 11 trilhões de reais. Bom, sancionou significa que o Congresso, né, a Câmara dos Deputados e o Senado dos norte-americanos aprovaram e o presidente falou: não, é isso aí mesmo, essa é a lei, passa a valer. Bom, essa notícia não foi muito comentada aqui no Brasil, talvez porque ainda a gente não entenda muito os impactos disso no mundo. Mas eu vou fazer a tentativa de te mostrar qual é o impacto disso nos próximos anos nesse vídeo. That's all right. That's all right. Para te explicar isso, eu vou ter que fazer eu vou ter que te dar duas outras explicações. A primeira tem a ver com a emissão de dinheiro, né? A gente já tem históricos dos Estados Unidos emitindo dinheiro e eu vou te explicar um pouquinho isso. E a segunda tem a ver com o comércio internacional, com o comércio exterior. A gente também vai precisar te explicar isso. Essas duas coisas juntas mostram que a gente vai passar por um período muito difícil, e não é por causa do coronavírus, não, é por conta da economia, e isso vai levar vários e vários anos para se solucionar. Muito bem, então a primeira coisa, a emissão de moeda norte-americana, emissão de dólares. A gente já teve uma experiência relativamente recente, em 2008, portanto há 12 anos atrás, os Estados Unidos também passaram por uma crise muito severa. Lá em 2008, a crise foi ocasionada pelos bancos, e vale a pena entender um pouquinho isso para a gente ver como é que é um padrão de socorro que os Estados Unidos fazem em casos assim. Lá em 2008, os Estados Unidos viveram um momento da chamada bolha imobiliária, né, que levou à crise do subprime. O que aconteceu durante os anos anteriores a 2008? Nas décadas anteriores a 2008, os bancos norte-americanos emprestavam dinheiro para pessoas, mas eles não emprestam, como qualquer banco no mundo, eles não emprestavam o seu próprio dinheiro, eles emprestavam o dinheiro que eles captavam no mercado, eles emprestavam dinheiro de terceiros, as pessoas aplicavam dinheiro nos bancos, eles iam lá e emprestavam para as pessoas comprarem suas casas, enfim. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que dava para fazer uma coisa que ninguém percebia. Emprestavam dinheiro para pessoas que não iam ter condição de pagar, mas incluíam esses créditos a receber no futuro na carteira deles, bancos, como coisas que eles iam com certeza receber. Então eles diziam para quem ia emprestar dinheiro para eles, para quem ia depositar dinheiro no banco: olha, tá vendo aqui, ó, a minha carteira de empréstimos para as pessoas, né? São empréstimos baseados em empréstimos imobiliários, em financiamentos imobiliários, então são coisas seguras. Eu sou um banco super seguro, pode continuar dando dinheiro aqui para mim. E as pessoas continuavam dando dinheiro para eles num juros bem baixinho. E eles continuavam emprestando dinheiro para as pessoas que queriam ir lá e fazer financiamentos, eles iam lá e davam financiamento para as pessoas. Eles sabiam que as pessoas não iam conseguir pagar, elas estavam sendo subavaliadas, né? Por isso que é o subprime, elas estavam sendo avaliadas como pagadores prime, pessoas que não vão dar problema de crédito, quando na realidade elas eram credores subprime, elas não tinham condição de pagar os empréstimos que estavam tomando, e mesmo assim os bancos estavam dando mais empréstimos para elas. Elas pediam mais empréstimo, eles davam mais empréstimos. E eles iam aí nos seus depositários, né, nas pessoas que faziam aplicações dos bancos, e tomavam mais crédito, e assim continuavam fazendo essa roda seguir. Isso funcionou durante muitos e muitos anos, só que chegou num determinado momento que essa conta parece que não fechou mais. É igual pirâmide financeira, né? Chega uma hora, vai começar a cair. E caiu.
O que aconteceu? As pessoas não conseguiam mais pagar, só que agora o volume de pessoas que não conseguiam pagar era muito grande. Como elas não conseguiam pagar, os bancos falaram para as pessoas, falaram, a gente também não consegue te pagar, porque as pessoas não estão mais nos pagando aqui os empréstimos que elas tomaram, infelizmente, a gente vai ter que ficar sem te pagar. As pessoas iam na seguradora, ou iam em outros bancos e começaram a ver esse mesmo cenário. E todo mundo foi nos bancos para tentar pegar o seu dinheiro e viu que daí, cadê o dinheiro? Sumiu, desapareceu. A solução podia ter sido a seguinte, então o que vai acontecer agora? Perdeu. Tanto o cara que fez o empréstimo tá com dívidas e algum dia ele vai ter que pagar essa dívida, quanto a pessoa que emprestou o dinheiro para o banco vai ter que reaver esse dinheiro do banco em algum momento no futuro. Claro que todo mundo vai ter prejuízo. Como todo mundo vai ter prejuízo, a empresa vai fechar, se a empresa vai fechar, não vai ter emprego, se não vai ter emprego, não vai ter produção, se não vai ter produção nem emprego, a empresa vai fechar, não vai ter consumo e a gente vai entrar numa recessão que vai destruir o nosso PIB por vários anos, né, a geração de riqueza do país por vários anos, mas vai chegar uma hora lá na frente. A gente tem tecnologia, a gente tem recursos, nós somos um país imenso. Daqui a alguns anos, aí 5 ou 6 anos, a gente vai se reerguer e a gente vai voltar a ficar bem. Foi o que foi feito? Não foi o que foi feito, né? O que foi feito? Os Estados Unidos imprimiram, a gente sabe hoje, porque é público, né? Como esse pacote do Donald Trump. É público, é público. A gente sabe que eles emitiram 2 trilhões de dólares, mas num primeiro momento lá foram 700 bilhões, depois mais 400 e depois em outros momentos. Então vamos pensar num primeiro momento 1 trilhão de dólares. E esse 1 trilhão foi para quem? Foi para os bancos, porque aí os bancos continuavam a conseguir fazer empréstimos, pagar as pessoas que tinham aplicações neles, elas não corriam mais todas em busca de pegar o seu dinheiro, porque elas sabiam que o banco tinha agora o dinheiro, né? Beleza, então injetou o dinheiro na economia. Só que essa injeção de dinheiro na economia, ela tem um efeito complexo. Por quê? Porque primeiro, os bancos estão interligados com outros países do mundo. Então, os prejuízos que eles tiveram ali, 2 ou 3 bancos quebraram, seguradoras quebraram também, isso se espalhou pelo mundo inteiro e a gente viveu uma super recessão, né? A Bolsa de Valores aqui no Brasil afundou, a gente teve um monte de problemas no ano de 2008. Beleza. Só que a gente passou a década seguinte vivendo uma série de problemas econômicos no mundo inteiro, né, principalmente na Europa, quebrou a Grécia, quebraram outros países lá em função da crise do subprime norte-americano, né? A gente vai entender por quê. E a gente também teve toda uma primavera árabe, vários problemas de liquidez, né, altíssima liquidez na Índia, na China, muito dinheiro rodando no mundo por conta desse 1 trilhão inicial ali que foi emitido pelos Estados Unidos. Primeira parte é a emissão de dinheiro. A segunda parte agora é o comércio internacional. Como é que o comércio internacional funciona? A gente tem uma moeda que chama dólar. Essa moeda, chamada dólar, ela compra qualquer coisa no mundo inteiro. Então veja, quando uma pessoa quer exportar alguma coisa para a China, digamos, né, vai exportar lá soja, uma coisa que o Brasil exporta bastante para a China. A gente manda a soja, quando essa soja chega lá, o chinês manda o dólar para cá, mas ele não tem, ele manda o yuan para o Banco Central chinês e o Banco Central chinês manda o dólar para o nosso Banco Central e o nosso Banco Central nos dá reais, nós exportadores de soja, beleza? Então se a gente quiser, por exemplo, comprar luz de Natal da própria China, o exportador de luz de Natal lá da China vai mandar a luzinha de Natal aqui, a gente vai pagar em reais para o nosso Banco Central e o nosso Banco Central vai mandar o correspondente àqueles dólares da luzinha de Natal lá para o Banco Central chinês, que vai pagar em yuan para o exportador de luzinha. Então a gente precisa, todos os outros países precisam de ter dólar. Se eles não tiverem dólar, eles não conseguem comprar e vender nada novo. Vender até consegue, mas não consegue comprar nada no mundo. Tem até um caso de uma vez, né, alguns anos atrás, quando a Guiné-Bissau é um país africano que estava passando por uma guerra civil lá, muito complicada, e eles importaram
milho brasileiro. Então o milho chegou lá na Guiné-Bissau, o importador pagou o Banco Central guiné-bissalense, talvez, né? Me desculpe o pessoal da Guiné-Bissau, eu não sei qual que é o gentílico, mas o banco do país Guiné-Bissau pagou lá o Banco Central deles, mas o Banco Central deles não tinha dólar para enviar para o Brasil. Então veja, o importador pagou o Banco Central. É a Guiné que não nos pagava aqui, os nossos exportadores ficaram sem receber o seu dinheiro, né? O exemplo do comércio internacional nos dá o ponto-chave agora para entendermos a situação norte-americana, né? Como eles podem imprimir o dólar e ninguém mais pode imprimir dólar, eles conseguem comprar tudo no mundo. Então agora, em tempos de recessão, quando a economia norte-americana vai desacelerar muito, porque eles vão ser trucidados pelo coronavírus, né? Eles demoraram muito para se ligar do problema do coronavírus, então vai ser uma catástrofe o que vai acontecer lá nos Estados Unidos com o coronavírus. Como eles têm muito poder, eles têm a capacidade de imprimir dólar, eles vão colocar mais dólares na mão dos norte-americanos. E os norte-americanos vão fazer o quê? Vão comprar coisas. Eles vão comprar comida, eles vão comprar remédio, eles vão comprar equipamentos, eles vão comprar tudo o que eles precisam. Eu sou rica! Eu sou rica! E de onde que eles vão comprar isso se eles estiverem em casa, se eles estiverem lá vivendo as dificuldades do coronavírus? De onde eles vão comprar isso? Eles vão comprar do mundo. E por que a gente pode falar isso? Porque isso já aconteceu lá em 2008. Em 2008, os norte-americanos fizeram a mesma coisa. Eles imprimiram dinheiro e eles colocaram na mão dos dos norte-americanos e eles passaram a comprar as coisas no mundo inteiro. Então, o que acaba gerando quando você tem uma pessoa comprando um certo produto num lugar? Acaba tendo a inflação. Então, quando a gente exporta muito de um certo produto aqui do Brasil, o que acontece? Falta aqui, então o preço sobe. Quando acontece muita exportação, sei lá, no Oriente Médio, na Europa, de um certo produto, o que acontece? Falta aquele produto e você tem inflação. Para conter a inflação, o que você precisa fazer? Frear o consumo interno. Você precisa falar para as pessoas de dentro do seu país para elas não consumirem. Aí você aumenta a taxa de juros porque a inflação começa a ficar muito alta. Esse aumento da taxa de juros com uma inflação muito alta, sem você ter emprego, sem você ter atividade econômica dentro do seu próprio país, aquilo vira uma panela de pressão. A gente também já viu isso desde 2008 para cá em diversos países. No Oriente Médio, na Europa de maneira geral, aqui no Brasil mesmo, a gente viu isso acontecer no mundo inteiro. As pessoas começam a perceber que as suas economias estão ruins e culpam os seus governantes. E, em certa maneira, até os seus governantes têm uma culpa nisso mesmo, mas não tanto assim, né? Porque a pressão externa vindo dos Estados Unidos, que podem imprimir o dinheiro e comprar o que eles quiserem no mundo, acaba afetando todo mundo no planeta, né? Então, esse pacote de impressão de 2,2 trilhões de dólares que os Estados Unidos acabam de anunciar aí há 5 dias atrás, vai ter um efeito duradouro, vai ter um efeito imenso durante os próximos 10 anos. A gente está em 2020, então até 2030 e mais talvez, a gente vai continuar sofrendo com instabilidade política, instabilidade econômica, quem sabe vem novas pestes por aí, né, como é o coronavírus e outros. Quem sabe a gente vai ter alguma guerra no futuro por conta disso, porque os Estados Unidos eles vão irrigar a economia norte-americana de dinheiro, e esse dinheiro será usado para comprar tudo que eles precisarem no resto do planeta. Eu sou rica! Eu sou rica! E isso vai causar fome, vai causar inflação, vai causar desemprego, vai causar altos juros, vai causar uma série de outros efeitos no restante do planeta, né, no restante dos países do mundo, por conta do comércio internacional ser baseado na moeda norte-americana. Ah, professor, mas isso não é uma notícia boa. Eu não falei que era uma notícia boa, eu só te disse
que isto é uma coisa que a gente já viu acontecer. E se você quiser dar mais uma olhadinha nisso, tem o filme A Grande Aposta, que já é um filme feito aí alguns anos atrás, né? Se eu não me engano ele é de 2015, A Grande Aposta. Você pode dar uma assistida nesse filme que você vai entender um pouquinho mais lá a crise de 2008 nos Estados Unidos, mas a gente continua precisando entender cada vez mais essa crise aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Então a gente tem um novo começo agora, uma nova crise começando. Eu espero que você já se prepare, porque em termos econômicos vai precisar cada vez mais saber como as coisas funcionam para lidar bem com o nosso futuro, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, tchau!